Esse é o autor Edson Nogueira, autor da obra Maps. Obrigada pela sua presença. Eu quero começar pedindo para você nos contar um pouco mais sobre você. Quem é o autor Edson Nogueira? Bom, meu nome é Edson, né? Eu sou natural de Manaus, sou Amazonas. Sou um cara muito tímido, né? E atualmente eu não vivo financeiramente da escrita, né? Mas eu sou servidor público e eu comecei no Wattpad no final do ano passado, né? E eu escrevo porque eu amo escrever, né? E pessoalmente para mim é como uma terapia, né? Literalmente falando, né? E desde que eu comecei a compartilhar minha escrita, né, com outros, eu conheci autores muito talentosos também, né? Descobri mundos e universos novos, né? E eu pretendo continuar nesse ramo da escrita. Tá. Desde quando você escreve? Eu comecei a escrever na adolescência, né? Mas meu contato com a literatura mesmo, com a leitura, foi desde a infância, né? Pelo incentivo do meu pai, tanto que a minha base literária são as obras de Monteiro Lobato, né? As fábulas. Foi o primeiro contato literário que eu tive, né? Por as obras dele. E também, no decorrer do tempo, eu fui diagnosticado com algumas fobias, alguns transtornos, e a escrita veio como uma voz para mim, né? Para expressar o que eu não conseguia falar assim, pessoalmente ou em público. Então foi isso que te levou a escrever? Isso, foi basicamente isso. E foi esse incentivo, esse impulso que me levou a expressar o que eu sinto, né? Através da escrita. Você tem o apoio da sua família e de amigos? Tem. O apoio que eu tive inicialmente da leitura foi com meu pai, né? Foi até ele mesmo que me presenteou com a primeira coletânea, né? Das fábulas de Monteiro Lobato, foi o primeiro contato assim com a literatura mesmo. Depois que eu tive a ideia de começar a escrever, a minha mãe gostou muito da ideia, né? E ela passou a me dar o apoio também na escrita. E eles leem as suas obras? Leio, na verdade, eles são meus primeiros leitores, né? Os leitores beta, posso assim dizer. Ai, que legal. Bom, a gente está vendo agora a sinopse da sua obra. Eu quero saber o que que a gente pode esperar da sua obra. Bom, o Maps é do gênero de ficção científica, né? Para quem gosta desse ramo, também ele aborda um pouco de distopia, então as pessoas podem esperar um cenário assim bem distópico misturado com a Amazônia, né? E a Amazônia nessa história, ela não é mais aquela indefesa, né, fragilizada e explorada de antigamente. Na verdade, ela sobreviveu a esse tempo e nós seres humanos é que estamos em extinção, né? Uma séria ameaça de extinção mesmo. E a única esperança da humanidade está dentro da Amazônia, né? Que ela está protegida, ela sofreu uma simbiose com uma inteligência artificial que protege a floresta dentro de um escudo, e dentro da selva tem o Eldorado, que é a única forma da humanidade escapar dessa situação. E a inteligência artificial ela codificou, né, o caminho até o Eldorado dentro de um jogo, de um game, né? O jogador que conseguir ganhar, jogar, ele descobre e conquista o Eldorado. Que interessante. Bom, nós estamos vendo agora a capa da sua história, do Maps, e eu quero saber se você mudaria alguma coisa na sua capa, se você está orgulhoso da sua produção, o que que você acha dela? E da história também em si, se você mudaria alguma coisa da história também. Uhum. Bom, inicialmente eu confesso que ela não é assim, uma capa que chama imediatamente a atenção do leitor, né? Mas eu digo que ela me conquistou, né? Ela chamou minha atenção porque ela entrega muito, né, sobre o enredo, né, da história, e eu gostei, né? Eu percebi que ela aborda muita coisa, né? Entrega muito do início da história, e eu não me arrependo dela, né? Ela que eu escolhi, ela que vai ser. A história também, eu não mudaria nada.
Ótimo. Eu quero saber como é que foi compor os seus personagens. Bom, como o cenário é, é mundial, né, e as pessoas, é, todo mundo, né, todo o planeta está sendo afetado, né, por essa ameaça de extinção. E o único lugar no mundo onde está uma esperança de salvação é na Amazônia, né? Então eu quis colocar também uma disputa internacional, né, por esse prêmio tão desejado, né? Então eu pensei em colocar um personagem protagonista que ele é natural da região amazônica e colocar também mais outros personagens coadjuvantes, né, mas que têm um papel importante na história e eles iriam representar outros países, né? E nesse futuro as pessoas não lembram que a Terra era dividida em países, né? Mas eles não deixam de ser representantes dessas regiões, né? Então eu pensei no personagem representando ali a região da África, um outro personagem representando a região da Europa, um terceiro personagem representando a região da Ásia, da Oceania, e o nosso protagonista representando aqui a região do Brasil e da América do Sul. Interessante. Agora me fala qual que é o seu personagem preferido. Aquele que sempre vai ter a sorte de você não pesar a mão sobre ele. O meu personagem preferido é o que representa aqui a região da América do Sul, né, que é o Alex, porque ele carrega algumas histórias que são típicas aqui da região, né? E essas histórias eu escrevi para ele, são histórias, algumas delas, não todas, né? Algumas são histórias reais que aconteceram com a minha mãe, por exemplo, que aconteceu com alguns membros da minha família. Aqui histórias envolvendo a região amazônica, né? Os rios, a floresta, e por isso que ele tem assim eu tenho um apego por ele, por ter essa relação, né? Com algumas histórias reais que aconteceram com algumas pessoas da minha família e eu resolvi colocar numa história fictícia no Alex. Entendi. Teve algum personagem ou personagens que você criou só para dar sentido a algum evento do seu livro que você, por exemplo, nem imaginava até então, mas que de repente ele deu as caras, por causa desse evento? Tem, tem um personagem que ele, na primeira e na segunda parte do livro, ele aparece assim de forma, em mensagens subliminares, né? Em algumas mensagens enigmáticas, ele não aparece fisicamente. Ele vai aparecer fisicamente na terceira e última parte do livro, né? Mas ele vai ter assim um papel fundamental, né, para finalizar a história. Tá. Me fala qual é qual personagem é a sua versão literária. Bom, eu acho que a minha versão literária seria esse personagem que eu falei agora há pouco, né? Um personagem misterioso, porque ele é um personagem também um pouco tímido, ele não gosta muito assim de ser o protagonista, ele quer ser o coadjuvante, está sempre ali, né, aparecendo pouco, e também, mas ele não teme quando ele tem que assumir algumas responsabilidades, como cuidar, proteger outras pessoas, né? Ele assume essas responsabilidades. Certo.
fala agora, é, qual é o clímax da história? Qual é o ponto mais alto dela? Bom, o clímax da história é quando os jogadores eles conseguem entrar dentro desse escudo, né? Dentro do Maps. Não são os jogadores oficiais que são anualmente selecionados pelas províncias, né? Mas acontece como se fosse uma sabotagem, né? Uma rebelião, e outros jogadores não oficiais, que são aí os nossos quatro protagonistas, eles conseguem entrar nesse jogo. E eles veem assim, eles encontram uma Amazônia totalmente diferente do que eles esperavam, né? Totalmente diferente do que ela é hoje, né? E eles não esperam, né? Tudo aquilo que eles veem, que eles encontram lá, né? E é nesse momento exatamente que começa assim toda a ação, toda a aventura do livro. Certo. A história promete ser realmente muito boa. Me conta um detalhe que quase foi para o seu livro, mas depois de muito reler você desistiu. Bom, na verdade, foram exatamente aquelas histórias, né, que minha mãe contava, que aconteceu com ela, né, que aconteceu com outros membros da minha família também. Algumas ela permitiu, né, que eu contasse, que eu inserisse, né, dentro do personagem do Alex, mas outras eu gostaria muito de colocar, né, mas ela não permitiu, então por isso eu desisti da ideia. Certo. Você aprendeu alguma lição com a sua história? Bom, o Maps ele é muito carregado com críticas ambientais, né? Ele tem, junto com os capítulos, ele tem alguns artigos, né, de um blog fictício que faz parte também do enredo, né? O dono dele é um rebelde, né, que luta contra as províncias, e ele publica assim várias críticas ao governo, à corrupção, críticas ambientais também. E o Maps está cheio dessas críticas, né? E a lição que aprendi antes de jogar essas críticas, né, para os leitores, eu coloquei para mim mesmo, né? Por exemplo, o que que eu estou fazendo, até mesmo dentro da minha própria casa, né? Que possa prejudicar, assim, de alguma forma, né? A natureza, o meio ambiente, né? Então, eu fiz uma revisão, né, de mim mesmo, né? Com a forma como que eu estou encarando, né, essa questão ambiental. Entendi. Me fala quais autores ou obras te inspiram na escrita. Bom, do Maps em especial, eu me inspirei numa obra chamada A Sombra do Paraíso, do autor chamado Matthew. O primeiro nome dele é Matthew, eu esqueci o sobrenome, né? Mas ele também é roteirista, e justamente nessa obra ele usa essa técnica de inserir junto com os capítulos alguns artigos, né? Ele não joga assim aleatoriamente. Esses artigos eles têm uma função técnica dentro do enredo, né? E eu gostei muito quando eu li esse livro, e eu decidi usar essa técnica no Maps também, né? De escrever alguns artigos paralelos que explicam um pouco do enredo, né? Mas a minha referência, como eu falei no início, desde a infância sempre foi no Monteiro Lobato, né? E agora, como eu passei a gostar e ler muita ficção científica, né? Eu me inspiro muito no George Orwell, né? Que foi o escritor de 1984, Revolução dos Bichos. Eu me inspiro muito nele também. Que tipo de escritor você é? Vou te dar aqui quatro opções. O que apenas escreve. A segunda opção, o que se coloca na pele do personagem para conseguir descrever melhor as emoções e as ações. O C, a terceira opção, né? O que escreve e lê em voz alta para sentir se a história tá boa. Ou a quarta opção, nenhum, que aí você vai descrever para mim quem você é. Na verdade, eu só consigo escrever usando a opção B, né? Me colocando no lugar dos personagens, né? Até mesmo para sentir o que eles estão sentindo, né? O cheiro, o cenário, as cores, né? Antes de escrever, eu visualizo a cena, visualizo a imagem, né? Eu estando no lugar do personagem, eu estando lá no cenário, né? Vendo o que ele está vendo. Aí depois eu retorno, né? Com essa ideia do que eu devo escrever. Certo.
E qual é o seu objetivo como escritor, além de fazer os leitores surtarem com uma parte do seu livro ou com o livro todo? Bom, meu principal objetivo como escritor é deixar assim uma mensagem significativa, né, para os leitores, né, que os leitores possam ler e realmente pegar alguma coisa significativa para a vida deles, né, uma mensagem positiva, né. Por exemplo, no meu primeiro livro que eu escrevi, antes mesmo do MEP, né, que agora está passando por uma reestruturação, por isso que o MEP ele foi publicado antes, mas a minha primeira obra assim, terminada realmente foi esse livro, que fala um pouco mais sobre, me afeta pessoalmente, né, que fala sobre alguns transtornos mentais, né, algumas fobias que eu tenho, né, e para quem passa, né, por essas coisas também, eu quero deixar uma mensagem positiva nessa segunda obra. Tá. Bom, eu quero te agradecer pela entrevista, dizer que esses momentos aqui foram muito proveitosos e eu queria saber se você tem alguma mensagem para a gente finalizar e queria que você ficasse à vontade para dar essa mensagem. Eu queria dizer para todos os escritores, né, autores, leitores também, aqueles que não começaram a escrever, mas têm esse desejo, essa vontade, né, que façam isso, que é realmente muito gratificante, né? Procurem inspirações de outras obras, de outros autores, né? Até mesmo em grupos, né? Como esses da UEM, né? Que são grupos de grande incentivo, né? Para os escritores novos, e que eles comecem, que eles não vão se arrepender dessas coisas. Certo. Olha, Edson, eu fiquei encantada com a sua obra, gostei muito, fiquei encantada com o book. É, e eu quero convidar todos para ler Maps. Tenho certeza que não vão se arrepender, eu também quero ler. E quero dizer então, gente, até a próxima. Leiam Maps e até a próxima entrevista. Obrigada, Edson, mais uma vez. Nada, eu que agradeço a oportunidade.